eu tinha muito conhecimento armazenado técnico, porque a faculdade de embasamento técnico ali é muito pesado, principalmente de engenharia, e tinha toda a parte do que já estava acontecendo na Europa. Em alimentos, a Europa é mais ou menos 2 anos na frente do Brasil. Então, eu estava com o negócio pronto, fresco, para conseguir implementar aqui. E aí, tive a sorte de encontrar 2 caras extraordinários também, que estavam na pegada, né? Um professor no Rio de Janeiro e outro que hoje acabou virando meu sócio num outro negócio. Legal. E nós vimos uma oportunidade de desenvolver algumas metodologias preditivas. Então, nós desenvolvemos uma metodologia de análise de shelf life preditivo. Traduzindo, isso um produto que lá na embalagem tem o prazo de validade de 90 dias, em 3 ou 4 dias a gente consegue falar se realmente vai durar 90 dias ou se não vai durar 90 dias. Legal. Então a gente desenvolveu isso, patenteou, começamos a fazer publicação, houveram ali umas 3 ou 4 publicações que estouraram. Então hoje o mundo inteiro chama a gente para dar palestra em congresso internacional, bem bacana. E aí isso tudo virou o que seria uma venda de commodity da empresa, vira uma venda consultiva, onde a gente tem um over-delivery muito forte de prestação de serviço e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira. E aqui a gente discute as principais estratégias para você, ter uma mente de milionário. E hoje eu tô aqui com o Lucas Costa, que é CEO da BRC. Lucas, um prazerzaço te receber aqui no Profadcast. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito e essa galera vai aprender muito e a gente vai poder hackear a tua mente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra poder contribuir, compartilhar um pouco daquilo que é da nossa vivência para levar aí com esse fenômeno de escala para o maior número de pessoas possível. Que massa. Galera, vocês vão aprender, vocês vão ter uma aula de empreendedorismo agora com o Lucas. O Lucas é um cara muito diferenciado, muito fera. E, Lucas, primeiro fala pra gente, antes da gente vir na tua história, o que a sua empresa faz hoje, pra galera entender e contextualizar aqui? Cara, isso é uma pergunta que é muito rotineira, eu já respondi essa pergunta inúmeras vezes e é muito difícil conseguir explicar. Mas é basicamente assim, imagina, é uma indústria do segmento de alimentos e dentro do segmento de alimentos nós só atuamos na parte de produtos cárneos. Então imagina, para você fazer um presunto, você precisa colocar ali uma série de compostos químicos, uma série de mistura de temperos para conseguir fazer com que aquela carne moída vire um presunto. Então, nós vendemos toda a mistura de temperos, todas as parte de estabilizante, de conservante, de corante. Então, tudo que é caracterização sensorial e de textura de produto cárneo, de embutido cárneo ou de cortes temperados, nós vendemos isso. Então, nós importamos a matéria-prima, desenvolvemos os produtos e então vendemos. Então, nossos clientes são JBS, BRF, Aurora, todo esse pessoal. Daí você já viu, né? Porque o cara é o que é, né? Muito massa, cara. E vamos falar um pouquinho sobre a tua história pra gente hackear a tua mente. A gente tem um quadro aqui que se chama Papo com o Milionário. A gente hackeia pessoas de sucesso. Acredito que o sucesso deixa rastro, deixa pista. E eu quero absorver o máximo e poder trazer alguns highlights pro pessoal. Porque muitas vezes a gente tá trocando uma ideia, escuta uma história bem inspiradora. E às vezes as pessoas elas viram e falam, cara, que história legal do Lucas, né? Aí eu pergunto assim, o que você tirou de proveito? Qual é o teu plano de ação? Elas, não sei, mas é muito legal, né? Tipo, só ser legal não adianta. Então tem que pegar aquilo que é legal, mas o que é aplicável pra mim? Então essa é a ideia da gente estar trazendo esses hacks aqui. Mas me fala, de onde você vem? Como é que é a tua cultura de criança? Como é que você aprendeu sobre dinheiro, empreendedorismo? Como é que foi esse teu convívio, teu ambiente aí? Muito legal. Eu vim de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo, chamada Dourado. A cidade tem 8 mil habitantes, então imagina uma cidade minúscula, todo mundo se conhece. E da parte de empreendedorismo, a minha família ela começou já não empreendendo, mas já trabalhando e tendo sempre esse senso, sabe? De que eu posso pegar, o que eu posso vender e tudo mais. Então, meu avô é muito empreendedor. Então, ele começou lá trabalhando numa fábrica de móveis, começou com aquela perturbação. Então, se eu fosse o dono disso aqui, eu conseguiria fazer coisas diferentes, eu conseguiria entregar mais, melhor. Saiu, montou a própria fábrica, começou a trazer ali pessoas para trabalhar. E minha mãe já começou a desenvolver isso. Então, minha mãe tem uma loja de roupa, meu pai também é empreendedor. Então, a família já começou a carregar isso, já começou a ter esse senso, né? Meus primos também têm um pouco desse senso empreendedor, de querer fazer as coisas diferentes, né? De sempre estar buscando por trás de um problema onde existe uma oportunidade. Então, isso já começou na família. E aí, naturalmente, eu estando nesse meio, né? Aquela história, o meio te molda muito, né? Que legal. Então, já começa a procurar alguma coisa nesse sentido. Nasceu num berço empreendedor, então, né? E isso é muito legal, porque
quando você já vem dessa cultura, é o que você falou. Por isso que em pouco tempo você é um cara jovem, né? E Uhum, já tem uma mentalidade muito diferenciada. Porque você nasce num ambiente, o ambiente te molda, né? Então, já vem te moldando pra isso que você falou. Cara, como que eu resolvo um problema de alguém? uhum, Como que eu resolvo porque empreender é isso, é resolver o problema de alguém e ser remunerado por isso. exato. E você começou, desde cedo, já a construir isso. E quando você começou a ter, assim, noção? Com quantos anos você começou a pensar, cara, agora eu sou um empreendedor, né? Ou Uhum. então, pô, eu fazia isso e já me sentia um empreendedor. Como é que foi isso? Muito legal a pergunta. Na verdade, assim, quando eu tinha, eu acho que de 10 ou 12 anos, Dourado é uma cidade muito pequena, é uma cidade rural. Então, todo mundo tem uma chácara ou tem um sítio, alguma coisa assim. Então, o costume da cidade também é muito relacionado à parte pecuária do negócio. Então, quando eu tinha, acho que 12 ou 13 anos, meu avô me deu um bezerro. E Legal. aí, meu tio tinha sítio, e aí ele falou, vamos engordar esse bezerro e tal. E no passado um tempo, você consegue vender esse bezerro e depois você consegue comprar dois. Eu falei, opa, então depois se eu tiver dois, eu vou conseguir comprar quatro. E aí começou. Só que foi muito legal essa história, porque quando chegou no momento de vender o bezerro, eu tinha, eu acho que 14 ou 15 anos, e naquela época o negócio era jogo, computador e tal, tudo mais. Eu nunca gostei muito, mas todos os amigos tinham. Então, foi muito marcante isso, porque ao invés de eu comprar mais dois bezerros, eu comprei um bezerro e um computador. Legal. Então, quer dizer, já começa a ilustrar um pouco tudo que acontece normalmente na cabeça, né? No mindset das pessoas quando tem essa dificuldade de gastar dinheiro, né? Você tem que guardar dinheiro para ter lá na frente, né? Ser beneficiário de juros, mas do outro lado você tem a tentação ali de um prazer imediato, né? De curto prazo, que seria ali, por exemplo, eu quero um computador, pô, tá aqui. Resolveu, solucionou, saciou essa vontade que você tinha. Então é o tempo todo com essa dualidade, né? E tem um negócio que eu gosto muito, né? Que para você saber se algo é bom ou ruim, você passa ele pelo teste do juros composto. Se passado por juros composto, o resultado for bom, significa que aquilo é bom. Por exemplo, dinheiro. Você guarda dinheiro, passa pelo teste de juros composto, lá na frente vai ter mais. Do outro lado, dívida, passa no teste de juros composto, no outro lado vai ter mais, só que a dívida vai ser maior. Então, tudo que passa no teste de juros compostos, realmente você consegue saber se é bom ou se é ruim, né? Mas, ó, se acabasse aqui o podcast, já tinha valido aí. Só isso aí, que massa, cara. Ó, teste dos juros compostos. Então, já vale o teu like, se inscreve no canal, você que tá aí no YouTube. Quem tá no Spotify, já segue a gente e avalia com 5 estrelas. E manda pra um amigo seu que você já viu aqui que hoje o Lucas é diferenciado, hein? Mas, pô, que massa. Gostei pra caramba esse teste dos juros compostos. E, e qual foi, assim, o teu principal insight quando você era ali jovem e tudo mais, que você pensou assim, cara, isso aqui dá certo, né? E o hack que eu peguei de você foi o seguinte: você falou, cara, eu investia, que é o bezerro, ou seja, Uhum. você não deixava. Mas se quisesse o computador e tudo mais, você não deixava, vou comprar só o computador. Você não, tem que continuar lá, porque eu quero engordurar para ir Sim. multiplicando, né? Você mesmo construiu esses juros compostos, né? Mas você, também tem que ter ali um momento de, você chama aqui de saciar o teu hoje. Uhum. E eu acredito muito nisso também. Né? Tem gente que fala, você como educador financeiro, você vai falar para eu gastar menos do que eu ganho. Eu falo, não, você já sabe. Né? Eu vou te ensinar a gastar mais, mas com o que faz sentido para você. Porque não adianta a gente gastar, e aí tem um teste que eu falo que é, como é que você sabe se valeu a pena ou não o que você gastou? É só você ver, tu lembra o que você gastou na semana passada? Se a pessoa lembrar, valeu a pena, porque fez sentido. Se ela falou, Uhum. puta, não sei nem porque eu gastei, não fez sentido, porque tu não lembra, né? Então é muito simples de você verificar. Então, quanto mais coisa a gente lembrar, mais eu quero gastar. Porque são memórias, são experiências, né? São histórias que você tá contando aqui. E beleza, aí seguindo na tua história, esse bezerro, computador e Aham. tal, que é você balancear, né? Tem gente que quer só investir pro futuro, esquece o presente. Tem que viver o presente, porque eu sempre falo assim, o teu computador, ele vai te dar um ano e fala assim, caraca, se eu tiver mais bezerro, daqui a pouco eu compro outro computador, então eu compro um carro, compro não sei o quê. E aí você começa a construir esse motivo para você continuar em ação, que é a motivação. O motivo para você continuar em ação é ter o bezerro, Uhum. continuar investindo. Se eu parar lá, pô, vou ter só esse computador, não vou ter outro. Então isso foi muito legal que você falou, que é esse balanço, esse equilíbrio, né? Sim. E aí, continuando a tua história? Então, e aí, na verdade, começa a crescer, né? Começa a ter alguns pensamentos diferentes, mas também o sítio não era meu, o sítio era do meu tio. Então não fazia muito sentido. Era um ótimo negócio para mim. Porque eu tinha o bezerro lá, ele que cuidava, ele que tratava, o sítio era dele,
e a hora que vendia eu pegava todo o dinheiro. Pegava a grana. Então, um negócio ótimo, né? Péssimo para ele, Sim. mas ótimo para mim. E aí, no próximo que passou, meu pai já com uma pitada de bom senso, né? Falou assim, ó, não dá para ficar deixando o boi lá, né? Como é que você vai fazer? Vai usar a terra do cara, enfim. Mas aí logo parou também. E aí, meu pai, na ocasião, já trabalhava em empresa, em multinacional e tudo mais. E eu sempre gostei muito, sabe, de competição. Eu sou muito competitivo, eu gosto muito de desafio. E meu pai é, às vezes, meio estressado, montando estratégia, fazendo preço e tal. Comecei a gostar daquilo. Comecei a gostar, eu falei, pô, essa parte de gestão é um negócio que me interessa. E aí, minha mãe tem uma loja de roupa, ele fazia ali a contabilidade. Até hoje ele faz a contabilidade ali da loja, o que entra, o que sai, quanto que tem para pagar, quanto que tem para receber, enfim. E eu falei, opa, esse negócio é legal. E aí eu comecei a procurar isso. Ele me deu, na verdade, o famosíssimo livro Pai Rico, Pai Pobre. Então eu comecei a ler aquilo e você começa a modelar um pouco, né? Pô, corrida de rato, quem que será que tá nisso? O que é um exemplo prático? Como é que funciona, tal? Então você começa a entender e naturalmente um livro vai despertando o interesse do outro. Aí eu comecei a gostar desse mundo corporativo. Aí chegou a época de graduação, né? Falei, pô, engenharia, né? Eu sempre gostei de encontrar modelo, encontrar padrão. E aí depois vem outras fases após isso. Mas aí comecei a estudar, entrei em engenharia de alimentos, né? Que é a parte técnica daquilo que eu faço. Entrei na empresa, começa a procurar. Na verdade, no final da minha graduação, já foi direcionado para a parte de carnes. Eu terminei a graduação na Espanha, fiquei trabalhando lá no laboratório de carnes. Então, dos 10 maiores pesquisadores de carnes do mundo, 5 estão lá. E eu acabei virando amigo pessoal dos caras. Então, isso é muito legal. Abriu muitas portas e abre até hoje muitas portas. E esse é o primeiro passo para quando você vai entrar, né? Ter uma aptidão e um desenvolvimento, uma capacidade técnica interessante para conseguir chamar a atenção naquele pouco que você sabe, porque você saiu da faculdade, você não sabe fazer nada, né? Sim. Você sai com o ego inflado, fala, pô, sou formado, sou independente dos pais, ninguém tem que me bancar, mas na verdade você não sabe nada, né? Tá começando ali. E aí começou, eu falei, não, e eu sempre gostei muito de desenvolvimento, né? De se conhecer, entender o que você consegue, onde você consegue chegar, quais as habilidades que você precisa para conseguir chegar em determinado lugar. E aí comecei na empresa, o momento era bastante oportuno, o mercado estava um caos, e nós vimos uma oportunidade de desenvolver algumas metodologias preditivas. Então, nós desenvolvemos uma metodologia de análise de shelf life preditivo, traduzindo isso um produto que lá na embalagem tem o prazo de validade de 90 dias, em 3 ou 4 dias a gente consegue falar se realmente vai durar 90 dias ou se não vai durar 90 dias. Legal. Então a gente desenvolveu isso, patenteou, começamos a fazer publicação, houveram ali umas 3 ou 4 publicações que estouraram. Então hoje o mundo inteiro chama a gente para dar palestra em congresso internacional, bem bacana. Mas isso foi na faculdade ou na empresa? Isso na transição, terminando a faculdade... Né, eu entrei na empresa, tava esse caos, só que eu tinha muito conhecimento armazenado técnico, porque a faculdade de embasamento técnico ali é muito pesado, principalmente de engenharia, e tinha toda a parte do que já estava acontecendo na Europa. Em alimentos, a Europa é mais ou menos 2 anos na frente do Brasil. Então, eu estava com o negócio pronto, fresco, para conseguir implementar aqui. E aí tive a sorte de encontrar 2 caras extraordinários também, que estavam na pegada, né? Um professor no Rio de Janeiro e outro que hoje acabou virando meu sócio num outro negócio. Legal. E aí nós começamos, não, vamos desenvolver, vamos pesquisar. E aí isso tudo virou o que seria uma venda de commodity da empresa, vira uma venda consultiva, onde a gente tem um over-delivery muito forte de prestação de serviço e tudo mais. Que massa. E você já... Antes de ir para engenharia de alimentos, você já trabalhava com essa parte? Já? Não, ainda não. Mas o meu pai também é formado em engenharia de alimentos. Então, teve uma tendência, talvez, da parte dele. Então, e na parte de carnes também. Então, sempre que estava fazendo churrasco, falava alguma coisa, falava outra e tal. Então, isso acabou influenciando bastante. Jogando a sementinha, né? Exatamente. Que legal. E aí, você se juntou com... Quem é teu sócio hoje, um professor do Rio de Janeiro, aí vocês começaram a construir. Isso nós começamos a pesquisar, né? Mas aí, na empresa, então, fez isso, aí eu comecei trabalhando com vendas na empresa, né?
Então, fazia região ali do Paraná e tal, começando uma venda bastante técnica. Nós desenvolvemos toda essa metodologia preditiva e aí a venda começou a ficar mais técnica. Só que dependendo do tamanho do cliente que você vai atender, você precisa ser competitivo. Então, é preço. No fim do dia, o que vai precisar, o mais barato leva, independente do suporte técnico que você vai levar. Sim. Então, nós vimos uma possibilidade, nós precisamos fazer importação do negócio. Aí, eu peguei e fui para a Alemanha, começar a desenvolver fornecedor, voltei e fiquei mais interno para fazer parte de importação e tudo mais. E aí, você começa aí se falando, opa, isso aqui funciona assim. O que eu preciso aprender para conseguir fazer esse negócio rodar? E aí vai fazendo carreira meio padrão de executivo, né? Então, formação técnica na área, aí fiz uma pós-graduação em gestão, aí depois um MBA em gestão comercial, aí começa, né? Mas essa empresa não era tua ainda? Não é ainda, na verdade. Eu estou CEO da empresa, eu sou sócio de uma outra empresa que produz conservante pós-biótico, que é o primeiro conservante que faz bem para a saúde, para ser utilizado. E aí, dessa empresa, nós fornecemos para a empresa que eu estou de CEO. Entendi, massa. Então, virou ali nós temos um contrato de exclusividade. Foi uma carreira mesmo executiva ali, né? Nós temos um contrato de exclusividade, nós só podemos oferecer esse produto para a BRC. Então, tem toda uma parte de compliance, eu não posso pôr preço, eu não posso tomar decisão do outro lado para comprar. Então, tem toda uma parte burocrática ali. E como foi para construir essa outra empresa aí, fundar? Cara, essa empresa é aquela coisa, sabe quando você tá procurando alguma coisa, você encontra uma outra que você nem tava procurando e esse negócio é uma surpresa muito boa? Foi exatamente assim, a gente tava desenvolvendo, né, essa metodologia preditiva, então você precisa fazer muito teste. Faz muito teste, com um determinado objetivo. Um dos testes dava o resultado completamente ao contrário para aquilo que a gente tava querendo. Então, a gente queria fazer um micro-organismo crescer, né, para fazer um salame probiótico, na época a gente queria fazer. Só que não crescia nada, né? Porque precisa crescer um micro-organismo ali para dar aquele buquê, né, que é aquele sabor, aquele aroma característico de salame, não crescia nada. Nós falamos, opa, se não cresce nada, esse negócio aqui pode ser um conservante. E a cepa, né, o micro-organismo que estava ali crescendo, né, ele é probiótico, então é um micro-organismo, é um super micro-organismo que a gente fala. Então, ele reduz a ansiedade, reduz estresse, combate desbiose no epitélio intestinal, inibe até 90% do avanço de uma célula chamada HT29, que é de câncer coloretal. Então, tem várias propriedades. Legal. E aí, nós começamos a desenvolver esse conservante, começamos a testar, validar, submetemos uma tese de pós-doutorado na Universidade de Padova, na Itália, foi aceito, os caras gostaram e aí começou. Falei, vamos montar uma empresa para produzir esse negócio, que funciona. Aí nós produzimos, firmamos esse contrato com a BRC, fomos premiados no ano passado como ingrediente mais inovador e aí começou. Mas aí você começa a entender, quando você está na cadeira de CEO, tudo é tomada de risco, mas do outro lado, como CEO, você toma risco, mas o capital não é seu. Do outro lado, a hora que você está como sócio e diretor executivo ou também CEO do negócio, você toma risco e o capital é seu. Então, muda um pouco, né? As tratativas, você acaba sendo um pouco mais cauteloso do que eventualmente você seria em outras situações. Boa. Mas tem essa diferença entre sócio e executivo. Né? Massa. E assim, até legal pra galera que tá ouvindo a gente. Então, você veio de uma carreira corporativa. Né? Você veio crescendo, mas com a mentalidade de empreendedor. Então, você é um intraempreendedor, né? Dentro da empresa que você trabalha. Mas ali dentro, você já construiu um negócio, porque provavelmente toda essa bagagem corporativa dentro dessa empresa te mostrou, cara, tem esse caminho. Né? E que você falou, foi muito legal. Porque, às vezes, a gente vai fazendo algumas coisas que não tá... Tipo, não, já queria criar aquela empresa. Assim, não, foi uma coisa que, cara... Agora eu vi a oportunidade, né? Você foi no meio do caminho e falou, apareceu uma oportunidade aqui. Vamos trabalhar essa oportunidade. E você falou aí de CEO e sócio. Qual que é, assim, o teu maior desafio? Porque aqui a gente tem gente que são CEOs, gente que é dono de negócio, gente que é executivo que quer chegar a CEO. O que você pensa assim, cara? Se a gente for pensar, olhando para você, as tuas habilidades que te levaram a ser CEO e as tuas habilidades que te levaram a ser sócio de um negócio. Tá. Começar pela sociedade. Sociedade, eu acredito particularmente que você tem que ter uma complementariedade ali entre as pessoas que vão compor.
Não adianta muito você ter um cara muito bom em vendas, outro cara muito bom em vendas e um cara muito bom administrativo. Quem que vai fazer a parte técnica? Então, você tem que ter uma complementariedade. Nessa empresa, nós somos, na verdade, muito sinérgicos. Porque é um gênio da parte científica, então é um microbiologista conhecido a nível mundial. O outro sou eu, que tenho o mercado mais ou menos na mão, então tenho muito bom relacionamento e flutuo muito bem ali no mercado. E o terceiro, ele é um cara que flutua muito bem entre todo o conhecimento técnico e o mercado também conhece ele muito bem. Então, ele tem muito poder de autoridade, de carimbar o negócio e falar assim, ó, usa isso que isso funciona. Então, foi assim que nós compusemos a sociedade. Na verdade, eles que me chamaram para compor. Eles tinham o produto, sabia que funcionava e precisava do mercado. Então, houve essa complementariedade. Do outro lado, né, como CEO, eu particularmente acredito que CEO tem 4 principais atribuições. A primeira delas é tomada de risco, né? Na verdade, análise da tomada de riscos. Quais são os riscos que envolvem eu tomar determinada decisão? A segunda delas, alocação de recursos, seja recurso financeiro ou seja recurso de tempo, né? Ou da parte estratégica, o que nós vamos fazer, para que lado que nós vamos. A terceira, conectar as pessoas certas e fazer com que elas consigam se relacionar, né? Porque os negócios eles acontecem entre pessoas, então é um papel de CEO que, por dar essa carteirada de cargo, ele consegue persuadir, consegue conectar pessoas. Então, o terceiro ponto, conectar pessoas certas e fazer com que elas se relacionem. E o quarto e mais importante é pensar em alguma coisa que mata o seu negócio nos próximos 5 anos. Então, eu preciso todo dia pensar o que pode acontecer, o que novo negócio disruptivo pode nascer que eventualmente ameaça ou mataria a BRC. Então, o mundo vai parar de comer carne? Tá bom, se isso acontecer, o que a gente pode fazer? Como que nós podemos agir de acordo com isso? Então, na verdade, é sempre... no intrínseco pensar lá na frente o que pode acontecer, que a gente já começa a projetar lá na frente e já começa a fazer as modificações hoje. Então, o que pode matar meu negócio? Então, seria basicamente essas 4 atribuições principais que eu acredito de um CEO, né? Fazer gestão de risco, alocar recurso, conectar pessoas e pensar em alguma coisa que mata o seu negócio. Uau, que aula, hein? Que aula, pessoal. Vocês pegaram aí, né? Tanto para compor uma sociedade, quanto para você que quer ser CEO, ou diretor, ou gerente, quer crescer. Se você já tiver, eu sempre falo assim, se você tiver a mentalidade de um CEO quando você é gerente ou supervisor, mais rápido você chega lá. Você começa a ser diferente, né? Incrível, muito bom. E aí, trazendo uma pegada agora, né? A gente fala muito aqui pra galera, ensina a investir e tudo mais. E você falou de juros compostos, né? Tem um cara bem antenado e tal. Você já faz investimentos. Como é que é a tua vida em relação ao dinheiro que você recebe? Como é que você lida com ele? O que você enxerga? Você investe mais em negócio? Ou, não, cara, tem dinheiro investido, faço isso. Fala um pouquinho sobre essa visão tua de CEO e investidor, né? Sim. Eu acredito que investimento ele é mais uma análise de momento, né, de cenário que a gente está, do que propriamente de onde eu vou alocar meu recurso, né, de dinheiro. Onde que vai estar? Vai estar no produto A, B ou C. Então, tá muito relacionado ao que você falou, né? De você ter essa cabeça de C-level, né, de CEO, para fazer a análise de risco e para alocar da melhor maneira possível. Então, minha carteira, normalmente, ela é muito dependendo do que está acontecendo no momento, eu vou para um lado ou vou para o outro, mas sempre tentando pulverizar, né, com o objetivo de diversificar e aumentar a segurança. Taxa de juros baixa, normalmente eu aloco mais em ações, né, ou alguma debênture incentivada, alguma coisa que está assim. Só que nesse momento de taxa de juros alta, né, que nós estamos hoje, então eu acredito que não faz muito sentido alocar em um alto risco, né, que seria ações, para você tentar ali, você pegar historicamente, sei lá, Warren Buffett, esses caras, os caras ganham 4. Então, você ganhar 1 ali na renda fixa, num risco relativamente baixo, eu acredito que é um bom negócio. Então, da parte de investimento, eu penso muito no cenário. E como na empresa... as matérias-primas elas são todas importadas, então acaba tendo uma leitura um pouco de macroeconomia do que está acontecendo. Então, é muita pretensão a nossa, né? Achar que o Brasil é o centro do mundo. Então,
você entendendo um pouquinho mais de macroeconomia, eu acho que você que consegue fazer melhores escolhas aqui. Por exemplo, o juros está alto, o que está segurando o PIB ali é agro. Pô, então se sair uma debênture, se sair um CRA, um LCA, alguma coisa assim, pode ser que faça sentido alocar ali. Então, na parte de investimento, eu sou bastante flexível, sabe? O objetivo é fixo, mas o caminho ali, ele oscila e é flexível. Legal. Então, depende muito do cenário. Massa. Isso no Brasil, você investe americana, fora, alguma coisa do tipo? Não, na verdade, assim, diretamente com capital lá, não. Tem alguns produtos, né, que são alocados lá. Então, por exemplo, um COI, alguma coisa assim, que está alocado em outro país o recurso, mas diretamente não. Entendi, legal. É um ponto legal, assim, para a estrutura de, vamos dizer, patrimônio que você tem, Uhum, ter dinheiro alocado mesmo Bolsa Americana, ou até mesmo Tesouro Americano, que uhum. é dolarização, né? Você Sim. que vive vivendo muito. E a gente sabe que o momento, tá tendo guerra em um monte de lugar, e assim, dinheiro todo lá, já era, né? Então, assim, a Sim. moeda mais forte é o dólar. Então, até uma contribuição, né, contigo aí que já um milionário, acho que é legal ter uma parte, começar a Uhum. analisar, ver teu assessor para entender um pouquinho mais disso. Até porque a gente fala de COI, mas o dinheiro mesmo é aqui. É igual BDR e tal, o dinheiro tá aqui. Uhum. Né? Se der alguma coisa, o dinheiro ainda tá aqui. Então é legal esse ponto até para vocês, né, que estão aí assistindo. Se já tem uma grana legal, é legal ter um pouco de dinheiro lá fora, em dólar mesmo, ter uma conta, né, internacional e tudo. Porque o dia que precisar, cara, tu tem um patrimônio lá, tá, né? Não precisou. Beleza, às vezes tu vai viajar para lá, tu usa o dinheiro que tá lá, você vai, então assim, tem uma série de vantagens quando tem um patrimônio legal. Ah, você tá começando agora, pô, tô com pouco dinheiro e tal. Aí não esquenta a cabeça, bota Brasil que tá muito bom, né? Não tô dizendo que vai ter guerra no Brasil, algo do tipo, né? E longe disso, muito difícil, mas, né, a gente sabe que o nosso país é um emergente, então é muita oscilação econômica aqui. Mas legal, só para poder contribuir também um Sim, pouquinho. não, claro, sem dúvida. Eu acredito muito na sabedoria de ditado popular, né? Então, eu já tenho ditado popular. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? E Total. faz muito sentido, né? Por mais que esteja Brasil, ainda é a mesma cesta, né? Fazer essa diversificação realmente traz mais segurança, né? Boa, show. Cara, quantos anos você tem, Lucas? 28. 28. Quando você se tornou milionário, velho? 28. 28, foi esse ano? Na verdade, eu faço 29 Foi ano agora passado, que massa, velho. no final do ano. Olha, que Mas, legal. na verdade, isso aconteceu numa dissolução dessa outra empresa que nós fizemos, né? Nós vendemos uma parte dela. E aí, isso acaba acontecendo naturalmente, né? Uma rodada de investimento que nós tivemos ali, que os caras aportaram, confiaram muito, são caras que já passaram pelo mercado também, então viram potencial. Isso foi bom porque nos capitalizou mais, né? E mostra valor naquilo que a gente está fazendo, né? Porque se alguém... Assim, o recurso, um dos recursos mais importantes que as pessoas têm e que dão valor a isso é o dinheiro, né? Então, se o cara colocou dinheiro e falou assim, faz o que você quiser com o dinheiro, significa que passou pelo crivo dele. Confiança, né? Confiança. Total. Já viu o resultado, né? O número mostra tudo. Que massa. E assim, para uma pessoa de 28 anos, jovem, né? Milionário, o que você pensa pro futuro? Quais são os seus planos, assim? Ou você é o tipo de pessoa que... Você é um cara bem centrado, né? Dá pra ver. Mas você é o cara que não economiza muito? Você é um cara... Cara, eu quero usar mesmo e tal? Ou você falou esse lance do equilíbrio, mas você continua sendo essa pessoa? Porque você falou lá, você é criança, né? O bezerro e... Sim. E como é que é o Lucas de hoje, né? Olhando pra isso e depois, quais são os teus planos pro futuro? Sim. Tem uma coisa até dessa base familiar que eu te falei, que veio muito forte da minha família, que é o respeito pelo dinheiro. Então, meu pai sempre falou, ó, dinheiro não aguenta desaforo. Então, eu sempre tive e tenho, e muito provavelmente ainda terei muito respeito pelo dinheiro. Sem querer dar o passo maior que a perna, fazer extravagância e tudo mais. Não curto muito esse negócio de ostentar, de falar, que tá mil maravilhas e tal. Sempre bastante centrado e pé no chão. Um ponto do que eu penso pra frente, eu sempre me comparo muito. Né? Tem gente que fala que isso é bom, tem gente que fala que isso é ruim, enfim, não tem certo ou errado. Mas eu sempre me comparo muito. Então, tem X ou tá fazendo... Tem X, então tá bom. Quero me comparar com o cara que tem 2X. Tem 3X, eu quero me comparar com o cara que tem 5. Mas um ponto muito importante que eu acho é que dinheiro, às vezes, dependendo da situação que você tá, quando você começa a ter acesso àquilo que você sempre quis, você começa a entender também que não é o fim, o dinheiro é só o meio do que tá ali. Então, você começa a pensar muito mais em legado. Então, por exemplo, hoje, na minha vida profissional, e meus outros 2 sócios pensam muito assim, então por isso que nós somos bastante sinérgicos, a gente pensa...
tá legal o dinheiro, não tá ruim. Pode melhorar? Claro, pode melhorar. Sempre dá para melhorar. Mas a gente tá muito numa pegada de legado, sabe? Tem muita crença que o mercado sempre carregou, que a gente tem brigado para derrubar. Então leva muita pancada de multinacional. Às vezes eu chego para um cara e falo, cara, você me desculpa, mas o negócio que você tá usando aí não funciona. O cara fala, pô, eu tenho 35 anos de carreira, você nem tem isso de idade, você quer me falar que eu sou burro, que o que eu tô usando aqui não funciona? Então aí você tem que ter um embasamento teórico, instituição com pesquisa. Então sempre dá para melhorar. Mas o ponto do dinheiro tem um mínimo que você chega ali para conseguir entender que aquilo não é tudo que você precisa. Que você, bom, vamos contribuir com o mercado, vamos fazer tal coisa, vamos começar a levar mais conhecimento, democratizar e tornar acessível isso tudo. Só que a grande dificuldade do dinheiro é que você não sabe qual que é o teto, né? Então é aí que é uma linha muito tênue, né, de ganância e ambição. Então, onde que é o teto? Você vai se comparar até chegar aonde? Essa é uma pergunta que eu tenho um pouco nebuloso isso na minha cabeça ainda, que eu não sei até onde quer chegar. Hoje, trabalho, claro, dinheiro é importante, mas 70% é legado hoje. É querer fazer coisa diferente, é querer ganhar prêmio, é querer, sabe, falar assim, pô, os caras fizeram alguma coisa, os caras passaram pelo mercado, isso é legal. Mas quanto a dinheiro, eu sempre tive muito respeito. Então, claro, tem alguma coisa que eu quero fazer muito? Eu faço. Mas uma coisa pontual. Eu não vou arrastar isso. Tem um restaurante que eu quero ir muito. Pô, vai custar, sei lá, X reais. Tá bom. Uma vez eu vou lá. Não vou fazer disso uma rotina. Mas matei à vontade. Porque eu acho que dinheiro ele também serve para tangibilizar sonho. Então, você precisa dele para conseguir realizar aquilo que você faz. Afinal, você precisa trabalhar também por um objetivo, né? É legado para o mercado, mas tá bom. Mas para a vida pessoal é para conquistar aquilo que você quer. Sim. E o que você quer hoje? Quais são os seus sonhos? Isso relacionado ao quê? Materiais? Geral, teus sonhos, assim, cara, teu target aí é, sei lá, construir família, fazer viagens pra tal lugar. O que você tem de sonho? Porque você já rodou a Alemanha, rodou um monte de lugar e Sim. tal. Então, assim, eu tô tentando. Eu acho muito legal isso, porque você com 28 anos, né? Como que é a cabeça de uma pessoa com 28 anos que já tem uma grana, pô, já tem uma realização profissional, um CEO de uma grande empresa. Então, entender um pouquinho, cara, o que vai te levar para um. O que te desperta para ir para um próximo nível, né? Uhum. Então, assim, normalmente são nossos sonhos. E você tem alguma coisa assim que tá muito. Cara, tô muito focado nisso aqui, em conseguir. Além, eu entendi ele do legado, né? Dos reconhecimentos, né, do negócio, mas para você, pessoal, assim. Uhum. É. Costumo ser bastante intenso no que eu tô fazendo. Então, hoje, o meu principal, e até outro joguinho de palavras que eu faço, eu falo que eu não tenho sonho, eu tenho objetivo. Porque sonho é só enquanto eu tô dormindo, objetivo eu tô executando enquanto eu tô acordado. Top. Então, eu sou muito intenso nisso. Hoje, meu objetivo principal é alcançar um número X na empresa. Então, eu tô muito ligado e muito aficionado a isso. Número X de faturamento, lucro, o quê? Faturamento, lucro e volume de vendas. Legal. Então, tô muito obcecado por isso. Então, o tempo todo, tá viajando, né? Tá buscando informação, como que consegue conectar, que parceria você precisa fazer para conseguir tangibilizar e trazer isso mais próximo, né? Do que no futuro. Mas de sonho, uma parte que, assim, que eu acredito que eu sinto um pouco de falta ainda é de liberdade geográfica. Então, por exemplo, eu quero passar uma semana trabalhando só no computador, sei lá, na praia. Eu gosto muito de praia. Hoje eu não consigo fazer isso. Eu preciso estar na operação, eu preciso estar na empresa e eu viajo bastante, né, a trabalho também. Então, pelo menos 2 semanas do mês eu preciso estar na empresa, porque depende muita coisa de lá para acontecer. O meu maior objetivo hoje é, num médio prazo, ter essa liberdade geográfica. Conseguir estruturar um sistema ali bastante robusto para que eu consiga delegar um pouco mais, que eu consiga ter mais KPIs, mais algumas coisas assim, para conseguir ter essa liberdade geográfica. Top. E hoje tô casado? Como é que tá? Não sou casado. Tem vontade de ter uma família e tal? Tem esses Tenho, planos assim, de ser claro, pai claro. e tal, essas coisas? Sim, eu acho que isso é um ciclo natural da vida, né? Eu acho que é um negócio legal, pô, você ter uma família, ter filho, tal, ter casa, né? Ter um negócio pra você chamar de lar. E eu sempre morei num lugar, moro no outro, então você
você tem um ponto de referência, mas não tem uma casa, né? Então, eu penso também aí nos próximos 2, 3 anos em comprar uma casa, em fazer alguma coisa assim. Porque como eu fico muito para um lado e para o outro, então, é o que eu falei, é só ponto de referência. Mas eu penso aí em 2, 3 anos, pode ser um objetivo, uma casa. Legal, que massa. Cara, que baita aula que a gente tá tendo aqui contigo de história, de empreendedorismo, de construção de carreira no meio corporativo. E eu vejo lá no teu perfil lá no Instagram, você traz vários insights, assim, né, umas frases bem bacanas, que ajuda a galera a ter um pouco mais dessa expansão da mente e tudo mais. E como é que a galera te encontra na internet? E me encontram no Instagram, @LucasMarquesCosta, tudo junto. Ou buscar lá Lucas Costa também, muito provavelmente vai encontrar. LinkedIn também, Lucas Costa. E são as 2 principais plataformas que eu utilizo ali. Tanto que o Instagram foi um objetivo, né? Eu falei, pô, tem tanta coisa prática do dia a dia aqui, né? Porque aquela história, na prática a teoria é diferente. Então, vamos trazer a teoria adaptada à prática e mostrar pro pessoal. Isso pode encurtar caminho de muita gente. Então, eu procuro levar isso, algum caso do dia a dia, algum insight que tem ali no dia a dia, sempre compartilhar no Instagram. E tô ali aberto, disponível. O pessoal tira bastante dúvida, né? De situações pontuais do dia a dia, de negociação. Isso é bem legal. Então, @LucasMarquesCosta. Show. Então, galera, já segue ele lá, manda mensagem pra ele, fala o que mais te impactou aqui na história dele, no nosso episódio de hoje, que ele vai curtir pra caramba, que isso é muito legal, né? Quando a gente tá trocando uma ideia aqui e alguém manda mensagem e fala, cara, viu o podcast, foi muito incrível e tudo mais e tal, tua história, nessa parte que me identifiquei. Então, isso ajuda pra caramba. Pra gente finalizar com chave de ouro, Lucas, quais seriam, assim, 3 pontos principais da tua trajetória toda de sucesso que você falaria, por exemplo, de teus filhos, por exemplo? Tá. Eu acredito que de 3 principais pontos, né? Você vê que o tempo todo eu relaciono isso a negócios, né? Porque é nisso que eu tô agora e é ali Sim. que eu tô obstinado. O primeiro ponto é que você tem que ter um mindset de crescimento, né? Uma frase que minha avó falava é que não tem nada que seja tão ruim a ponto de pelo menos não servir de mau exemplo. Então, esse é mindset de crescimento. É qualquer coisa que acontece contigo, você não ser refém daquele negócio, mas é o que você faz com aquilo que aconteceu contigo. Então, ter esse mindset de eu consigo melhorar, eu consigo aprender, o que eu posso fazer para conseguir entregar mais com menos. O segundo ponto é disciplina. Eu até brinco com algumas pessoas aí que eu sou motivado pela minha disciplina. Então, é repetição. Você pensar em alta performance é um acumulado de coisas simples. Um atleta profissional, ele descansa, treina e se alimenta. São 3 coisas extremamente simples que o cara faz isso repetidamente. Então, tem que ter disciplina para fazer aquilo. Igual a gente tava contando na hora aí dos casos e tal, as coisas não aconteceram do dia para a noite. Às vezes aconteceu do dia para a noite, só que ninguém fala que a noite durou uns 5, 6 anos, Noite né? demorada. Então, tem que ter uma disciplina incansável e ser resistente a conseguir praticar aquela disciplina. E o último ponto, que te coloca em outro lugar, você precisa aprender a questionar padrão, né? Entender o que é o padrão e o que eu posso pensar que foge desse padrão. E aí é disrupção, né? Qualquer coisa que foge ao número da normalidade que vai causar um impacto positivo nas pessoas. Então, esses 3 pontos, um mindset de crescimento, uma disciplina incansável e ser um questionador de padrão para conseguir proporcionar algum modelo ou alguma coisa que efetivamente seja disruptiva. Uau, que top, cara. Então, ó, mindset de crescimento, disciplina incansável e questionar padrão. Pegando isso aqui, com toda a história do Lucas, com certeza você vai ter muito sucesso na tua vida, tá? Esse foi mais um Profadcast, Lucas. Foi um prazer te receber aqui. Porta sempre aberta, se você precisar também, conta comigo. E, cara, adorei conhecer a tua história, um pouco mais profunda, a gente já vem trocando ideia. E entender um pouquinho, né, da mentalidade de uma pessoa tão jovem, porque eu já tenho entrevistado vários milionários, né? E, assim, poucos são jovens, assim como você, mas a gente vê a diferença de mentalidade, né? De, cara, crescimento e tal, desde lá pequeno e tudo. Então, acho que isso daqui é muito legal. E trazer a cabeça de um CEO e sócio de um negócio. Porque eu conheço muitos CEOs e eles são executivos assim, só executivo. Só que eles não têm a mentalidade de sócio. Ou então o sócio, ele não tem já o jeitão de executivo. E você não, cara. Tu consegue estar ali nas 2 linhas, sabe? Tipo, bem ali rente, que se for para um lado, tu cai para um executivo só e o outro... Então, achei muito incrível. Parabéns, tá? De verdade. Curti pra caramba aqui o papo hoje contigo. E fica à vontade pra se despedir da galera, falar o que você quiser aí. Legal, show de bola. Um prazeraço estar aqui. Muito, muito bacana. Um bate-papo muito leve, descontraído. É sempre bom. Que eu puder contribuir também, tô à disposição.
estamos em contato. O pessoal aí também que for entrar em contato, estou à disposição. E é isso, disciplina para conseguir na vida financeira, né? E vamos pensar sempre no teste de juros composto. Total. Se for pensar se alguma coisa é boa ou ruim, isso, quando colocado ali em juros compostos, se beneficia ou se prejudica. Aí você vai ter uma boa dualidade para conseguir tomar suas principais decisões. Show de bola. Então esse foi mais um episódio do nosso Profadcast com o Lucas Costa, CEO da BRC. Pessoal, te espero amanhã para mais uma das reflexões do Investidor Profad, que é aquele momento diário às 6 da manhã, que eu trago insights e reflexões para ajudar você a construir aquela vida que de fato você merece. E toda quarta-feira nós temos um episódio completo entrevistando os milionários e hackeando a mente desse cara aí, como foi a do Lucas hoje. Beleza? Tamo juntos, um grande abraço, muita produtividade financeira para você e a gente se vê amanhã. Um abraço e bora evoluir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.